Então vamos, linkage, crossing over, é isso que a gente vai falar e a gente vai aprofundar um pouquinho aqui agora para você, certo? Bom, 3 fatores geram variabilidade genética. As mutações, que geram uma nova combinação gênica, e as outras 2 que vão simplesmente pegar esses genes e embaralhar esses genes. Segregação independente, quando os genes estiverem em cromossomos diferentes, e o crossing over, quando os genes estiverem ligados. Beleza? Vamos aprofundar em linkage, vamos falar sobre linkage, vamos falar sobre crossing over. Quando os genes estiverem no mesmo cromossomo, certo? Esses genes, então, não tem como eles sofrerem a segregação independente prevista pela segunda lei de Mendel. Então esses genes tendem a ser herdados, né? Tendem a ser transmitidos nos gametas juntos, certo? Para tentar aumentar essa variabilidade genética, é aí que entra o crossing over. O que seria o crossing over então? O crossing over ocorre na meiose 1, na prófase 1, no paquíteno. É a troca de pedaços de cromátides entre cromossomos homólogos. Isso é o crossing over. E ele vai aumentar a variabilidade genética. Então pense da seguinte forma. Pense no indivíduo com genótipo duplamente heterozigoto. Azão, azim, bezão, bezinho. Note, esses 2 genes estão no mesmo cromossomo. Beleza? Quando o indivíduo for duplo heterozigoto, tome cuidado, porque eles podem estar dispostos no cromossomo em 2 posições. A famosa posição cis, quando estiver os 2 dominantes, azão e bezão no mesmo cromossomo, azinho e bezinho no outro cromossomo, e a posição chamada de posição trans, quando estiver no mesmo cromossomo o dominante e um recessivo dominante. Isso muda tudo, né? Porque na hora de você produzir os chamados gametas parentais, os gametas recombinantes, essa posição do duplo heterozigoto, ela vai ser muito importante para você, certo? Então a primeira coisa, indivíduo duplo heterozigoto, se a posição é cis, se a posição é trans. Tudo bem? Regrinhas do crossing over. Você tem que se lembrar de algumas coisas. Primeiro, a taxa de permuta, frequência de permuta entre os genes será igual à porcentagem total de gametas recombinantes. Cuidado, hein? Porcentagem total de gametas recombinantes. Quem são os gametas recombinantes? Aqueles que passaram pelo crossing over. Gametas parentais, aqueles que seriam formados sem a ocorrência de crossing over. Gametas recombinantes, aqueles que só são formados graças à ocorrência do crossing over. Tranquilo? Então, a taxa de permuta é igual à porcentagem total de gametas recombinantes. E além disso, quando a gente quer montar um mapa dos genes no cromossomo, você tem que ter a distância dos genes nesse cromossomo, certo? Essa distância é dada em morganídeos ou unidades de recombinação. E aí a gente vai para a igualdade, completa a igualdade. A taxa de permuta é igual à porcentagem total de gametas recombinantes, que é igual à distância entre esses genes. Valeu? Então, distância é igual à taxa de permuta, que é igual à porcentagem total de gametas recombinantes. Fechou? Boa prova, galera. Arrebenta lá. Um abraço.